Olá, rapaziada! Olha eu aqui de novo, para falar mais uma vez com vocês sobre distúrbio de conduta, que todos nós, professores, temos tido grandes problemas na identificação deles. Por que temos tido grandes dificuldades em identificá-los? Porque o distúrbio de conduta nem sempre é uma regra básica. Muitas vezes se confunde entre condições adaptativas de idade e a reação patológica. Nesse limiar, de conduta adaptativa e patologia, ficamos muitas vezes sem definir, mas com certeza toda hora ouvimos colegas nossos a falar de alunos que não param sossegados, que se irritam com facilidade e que apresentam desvios de comportamento. Não é tão fácil nós sabermos quem são os alunos portadores desses distúrbios. Para isso, nós temos que tomar muito cuidado para não rotular. Se nós não temos a clareza de como identificar, temos que tomar cuidado na hora que apresentamos o rótulo para identificá-lo. Na divisão entre patológico e educacional, entre patológico e educativo, nós precisamos recorrer, como sempre, à ajuda de clínicos, terapeutas, psicólogos que lidam diretamente com essas questões. Nós vamos ver a definição no esclarecimento do que se torna mesmo uma conduta típica, o que se torna mesmo um desvio de comportamento. Prestem atenção no texto. O problema do diagnóstico reside no fato de que não existe uma distinção clara entre as características das crianças normais e as das que não são. Os problemas de conduta, os indícios de anormalidade patológica são, em geral, exageros, déficits ou combinações desvantajosas de modelos de conduta que são comuns a todas as crianças. Herbert. Ora, Herbert foi muito feliz, Porque ele mostra que nem sempre o que nós pensamos ser um desvio é consequência de uma adaptação de idade. Quem é que não conhece as manifestações mais agressivas de uma criança por volta dos seus 3 anos de idade? Quando ela começa a querer desafiar as ordens recebidas. Qual é o desenvolvimento dele? É de agressividade, é de pirraça, é de chorar, é de bater perna. São atitudes sempre agressivas. E a gente não pode dizer, nem classificá-lo como aluno que está apresentando ou como criança que apresenta um distúrbio de conduta. É, na verdade, uma condição adaptativa dos 3 anos, aonde ele quer começar a ocupar o seu espaço de independência na família. E esta é uma forma com que se manifesta esta tentativa de contrapor as ordens recebidas. E aí a gente observa que é um período que isto acontece, e é este período que acontece, esse período de acomodação, é que nós chamamos de condições adaptativas. Somente com a continuidade e a persistência do que se manifesta como distúrbio é que se caracteriza realmente esta situação. É importante para nós verificarmos que há uma certa dificuldade de conceituação e, com certeza, há uma certa dificuldade no diagnóstico. No entanto, os parâmetros curriculares nacionais têm definições que contribuem muito para o desenvolvimento do nosso trabalho. Veja com atenção o texto do Parâmetro Curricular Nacional.
Manifestações de comportamento típicas de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social em grau que requeira atendimento educacional especializado. Ficou claro para vocês o que o PCN nos informou? Ficou claro que o diagnóstico também não é nosso? Porque como é que vamos conhecer, né, as razões patológicas que envolvem este diagnóstico? Somente um clínico, somente um terapeuta, somente um psicólogo é capaz de fazer tal identificação. A nós, professores, cabe reconhecer que o sintoma é persistente, ultrapassa o tempo de uma adaptação e que deve ser observado que gera esta manifestação. Assim, é preciso também que nós conheçamos os critérios de definição dos distúrbios de conduta, porque os critérios são facilitadores para que nós, professores, possamos encaminhar esta criança a um atendimento clínico necessário que possa ajudá-lo e nos ajudar no desenvolvimento de trabalhos cooperativos. Todo trabalho que envolve uma análise clínica, uma análise terapêutica, ela tem que ser de cooperação com a escola, porque será este técnico que nos orientará qual é a melhor forma de conduzir um trabalho educacional para aquela criança. Assim também é para os alunos que apresentarem condutas típicas, com desvios de comportamentos, porque vocês sabem que, dada a abrangência desses distúrbios, nós teríamos uma imensa relação a apresentar como distúrbio. No entanto, o que precisamos saber de antemão é o que é que origina isto no trabalho educacional cotidiano. Então, dentro desses critérios de caracterização de diagnóstico, pelo social e pela manifestação externa, é muito importante que nós saibamos em que conjunto social este aluno se movimenta, porque as regras sociais de um determinado grupo faz com que algum tipo de comportamento seja específico deles e não apresente a característica de distúrbio. Para isso, é muito importante que nós possamos conhecer o nosso aluno e a sociedade aonde a nossa escola se encontra inserida. Porque há códigos de grupo. Nós sabemos que todo grupo é composto de pessoas que se regulam de normas implícitas e implícitas na convivência diária. E aí, para nós professores que não pertencemos àquela sociedade, um determinado tipo de comportamento pode nos apresentar como um desvio de conduta, como um desvio de comportamento, e nada mais ser do que um código operacional daquele grupo. É muito importante, neste sentido, buscarmos ajuda junto da comunidade. A comunidade sempre nos indicará, através dessas suas manifestações que são externas, como se regulam essas normas e o que é que eu posso esperar do comportamento que está sendo apresentado por uma ou algumas crianças. Isto, portanto, identifica o distúrbio, que poderá ser de comportamento, de conduta ou simplesmente uma perturbação de conduta. O importante é que nós possamos fazer observações para possibilitar consistência ou não de informações a respeito desses distúrbios. Você pode estar
identificando crianças que têm mal dormir e que no dia seguinte apresenta esses comportamentos de insolência, de não cooperação com o grupo, de irritabilidade, e isso pode ser uma constância. A importância, portanto, de se conhecer aluno, professor, tem um relacionamento muito satisfatório com a sua comunidade e com a família do seu aluno, para que na troca de informações e identificações possam ser feitas. E se chegarmos à conclusão de que há uma constância e que supera as fases adaptativas, é comunicar à família e fazer o devido encaminhamento, porque sabemos, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais cedo o tratamento começa e, com certeza, mais rapidamente ajudará a criança a resolver esses problemas condutuais. É muito importante que tenhamos muita clareza de que as crianças estão necessitando mesmo deste trabalho terapêutico. Quero reforçar, portanto, os cuidados a serem observados pela família e pelo sistema educacional. A importância de se conhecer o desenvolvimento normal da criança, reconhecer a existência de padrões de conduta de caráter transitório e avaliar a interferência dessas alterações de conduta. O conjunto desses três cuidados primordiais facilitarão a identificação ou não do desvio de conduta. Porque nós teremos o parâmetro aonde vamos confrontar situações que permitam avançar no diagnóstico ou não referente ao distúrbio de conduta. Vamos, neste momento, dar um intervalo, porque, ao retornarmos, vamos tratar de um assunto que é cotidiano na vida dos professores: a criança hiperativa. Até já! Esperando que vocês tenham aproveitado bastante este intervalo, tenham começado a tecer esses comentários sobre o que ouvimos até agora e vamos entrar num ponto que eu sei que é bastante esperado por todas vocês: hiperatividade. O que, na verdade, significa esta palavra. Mas, para tornar mais emocionante, vamos ouvir logo de início o depoimento de uma colega. Prestem bem atenção. Ele não para um momento. Poucas coisas lhe despertam a atenção. Senta e levanta o tempo todo. Se agita, pula, se sacode. Começa as atividades e não termina. Parece que perde o interesse e mal a começa. Perturba os colegas, impede que eles participem da aula. No entanto, ele não é agressivo e nem mal educado comigo. Parece que ele está o tempo todo ligado na tomada. Quantas de nós já não dissemos essa frase? Quantos de nós não prestamos já este depoimento? Crianças que não param. Prestemos atenção. A observação é o primeiro ponto e bastante importante, na medida em que precisamos entender pela faixa etária da criança que temos em sala se é apenas uma adaptação condutual ou se, na verdade, ela se estabelece acima do padrão considerado normal e necessita do encaminhamento. Mas é isto que é a hiperatividade, atualmente conhecida como transtorno
de déficit de atenção. Este é o nome hoje que a literatura clínica se utiliza para caracterizar crianças que têm uma falta de atenção e concentração como transtorno de déficit de atenção. Vamos prestar atenção? Nós não temos esse transtorno. Então precisamos estar atentos para observar cada vez melhor como essas coisas vão se processando na nossa criança. Não é sempre muito fácil o seu reconhecimento. Porém, nós temos que entender que a questão da atenção, ela se manifesta dentro de uma determinada ordenação a partir dos 2 anos de idade. A criança começa a ser estimulada e depois passa por outras etapas. A criança que apresenta esse transtorno significa sempre ocasionar problemas para os que convivem com ela. Seus pais são os que mais sofrem do estresse emocional desta neurose, ou melhor, desta conduta. É importante dizer que as consequências desse distúrbio faz com que a família, em muitas ocasiões, precise até resolver problemas sérios e às vezes muito graves, causados a terceiros pelo seu filho. Não é fácil. Se de um lado a família e a escola impõem, solicitam uma atitude mais serena e mais calma, do outro lado está a criança a resistir a todas as tentativas de mudança de atitude. Vamos às principais características. Atividade motor excessiva, que é o que dá a mola mestra para a síndrome condutual. As crianças não conseguem parar 1 minuto. Ela tem, inclusive, uma desarticulação motora grossa nas atividades em que ela executa. Eles têm tanta agilidade de balançar o corpo e de se mexer que nem sempre eles controlam essas atitudes. Por isso que ele acaba nem sempre começando, nem sempre acabando, porque ele precisa ver realizado imediatamente seus desejos e isso faz com que ele não pare de articular outras necessidades. Mas a atividade motor excessiva, que é o aspecto primordial do distúrbio condutual, tem que ser a marca registrada da hiperatividade. Vejamos, déficit de atenção. A própria síndrome tem esse nome, né? Transtorno de déficit de atenção. As crianças, a partir dos 2 anos, já têm a organização do seu pensamento mais ou menos elaborado. A atenção delas, aos 2 anos, é dirigida e conduzida para a concentração naquilo que se deseja. Entre 2 e 5 anos, ela começa a estabelecer uma relação entre o que ela tem de atenção concentrado com o que ela tem de interesse. Quando ela chega aos 6 anos, há uma mudança substancial. Ela já passa a ter o controle da atenção internamente. Ou seja, a criança passa a selecionar o que é que, na verdade, lhe dirige interesse e que ela dispensa a atenção. Vejamos uma outra característica, a falta de controle. Eu já falei ainda há pouco que como ele tem uma agitação permanente, ele não consegue fazer controles que exijam, né, muito cuidado, que não esbarre, que aperte a tecla certa,
que faça um manuseio de um trabalho, ele não consegue. Não é porque ele não deseja. Ele tem uma síndrome, né, que faz com que ele tenha uma atividade motora muito excessiva e muito rápida, fazendo com que ele perca a coordenação. Como última característica, vamos apontar a impulsividade. Como disse, as crianças que têm o distúrbio de déficit de atenção, eles têm a necessidade de estar em permanente movimento e eles têm como característica ainda receber, resolver aquilo que o desejo imediato lhe aponta. Isto faz com que ele não se organize, que ele não pare, que ele não predetermine o que vai fazer. É o que naquele momento lhe chama a atenção e ele deseja resolver. Isso significa implicar com um, mexer com o outro, tirar o material de um, pegar o material de outro, botar o pé para o outro cair. Quer dizer, são atividades que ele não se controla e ele tem necessidade de estar em permanente movimento. Porém, tudo isso tem tratamento. Vejamos como isso pode ser resolvido. Psicofarmacológico e psicoterapia. Aí, a definição, como mais uma vez já dissemos, é clínica. E a decisão clínica cabe à área médica, que tem, na verdade, o conhecimento necessário para a diagnose. Com isso, vamos ver as dificuldades psicológicas de crianças e adultos com TDAH. Lembrando que isso significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses transtornos são de ordem sempre psíquica, porque a criança ou o adulto se percebe rejeitado pelo conjunto das pessoas que o cercam e isso leva que ele procure um isolamento e faça crescer a baixa estima e as dificuldades de relacionamento com os seus pares. Isso provoca ainda uma aversão à escola, que é o local onde ele recebe toda a pressão de mudança de comportamento e de rejeição dos seus próprios colegas e atitudes agressivas. Não é fácil, portanto, trabalhar com uma criança que apresente esse transtorno. Não é fácil se chegar a atividades que sejam compensatórias desse excesso de movimento motor. Precisamos de apoio, precisamos de que o clínico nos oriente que atividade devemos propor, a fim de que possamos estar contribuindo educacionalmente para uma vida mais serena e mais calma desta criança. Como próximo ponto a ser trabalhado na aula de hoje, nós optamos pelo autismo. Desde a pré-escola, ela já começa a demonstrar que não há possibilidade de fazer um relacionamento com os seus pares, porque ela se concentra numa única atividade, num único pensamento, podendo ficar horas olhando o mesmo objeto sem se referenciar com a parte externa. Então não é nem muito difícil que nós possamos identificar imediatamente e com isso encaminhar a família para um atendimento específico. Vamos ver essas características. Surgimento precoce logo na primeira infância, isolamento autístico, falta de sorriso e de outras manifestações de interação social, desenvolvimento atípico da linguagem, estereotipia na relação e manuseio com certos objetos do meio. E, finalmente, a ausência de distúrbios físicos e neurológicos. Ele não apresenta uma síndrome
de neurologia. É uma síndrome de relação. Ele não consegue estabelecer uma relação com o meio na medida em que ele caracteriza a sua atenção para o dentro dele, para o eu dele. E ele é capaz de ficar muitas horas observando um único objeto que lhe chame a atenção. É o isolamento autístico, como nós vimos ali nas características. É muito fácil se perceber, o que significa que temos possibilidade de encaminhamento imediato para que ele receba o atendimento específico. Porém, é demorado, nem sempre o resultado é o que se deseja, mas, através da interação clínica e escola, busca-se dar o melhor auxílio possível à família e à criança. Para que não reste nenhuma dúvida, vamos ver o que a Organização Mundial da Saúde define como autismo. Preste atenção no que vocês vão ver. Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por A. Um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de 3 anos. B. Apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos 3 domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Como nós vimos, a Organização Mundial da Saúde define com muita clareza quem é a criança autista. Nós precisamos deste conhecimento para que o nosso encaminhamento se torne certo, acarrete atendimento imediato junto com a família. A escola pode contribuir para o domínio educacional e, para ajudar, trabalhos pedagógicos para condutas típicas ou distúrbio de conduta. Buscar o desenvolvimento da atenção do aluno para as atividades, explorando o atendimento às suas motivações. Aprimorar o clima favorecedor da estabilidade emocional dos alunos, estimular ao máximo as interações dos alunos com o meio externo. Vocês percebem que as atividades propostas e sugeridas, porque temos que deixar claro que não há um currículo ideal, não há um modelo de currículo, porque cada organização curricular depende do grupo com quem você lida. Somente você, profissional daquela turma, que pode ter a oportunidade de conhecer bem o seu aluno, conhecer bem a sociedade onde a sua escola se encontra inserida, somente você é capaz de organizar um currículo adequado a seus alunos. Aqui nós estamos dando sugestões que podem melhorar o seu trabalho pedagógico. Longe de nós estarmos importando modelo para serem usados tais e quais nós apresentamos aqui. No entanto, se estamos trabalhando com condutas típicas e desvio de condutas, sabemos que a interação do grupo é fundamental para que avancemos em algumas questões essenciais para essas crianças. Vamos ver mais algumas. É mapear as competências desejáveis a serem desenvolvidas com os alunos portadores de condutas típicas. Evitar as atividades muito complexas que levem muitas tentativas para a sua execução, pois o erro causa geralmente acentuada frustração neste tipo de aluno. E, finalmente, desenvolver as atividades com instruções simples, curtas e claras, pois a atenção dispersa dificulta a memorização das mesmas. Vocês viram que mapear as competências desejadas é importantíssimo. Por que ele é muito importante? Porque se você não tem clareza do que você vai cobrar dele, como é que você vai ter clareza de propor alguma atividade? Porque quando você mapeia
essas competências desejáveis, elas lhe indicam que atividades são favorecidas para a consecução dos seus objetivos, sabendo que não é possível mantê-lo muitas horas atento a uma determinada tarefa. Portanto, a tarefa precisa ser rápida, clara e objetiva, a fim de permitir com que ele se relacione com a atividade educacional com a mesma presteza que a atenção dele e o desejo dele de resolver esteja em funcionamento. Para isso, finalizando nossa conversa, o professor precisa ser acolhedor, precisa ter carinho por essas crianças, porque a rejeição já é a marca considerada primordial na relação com os outros. Vamos prestar atenção no seguinte texto, que define bem quem nós precisamos ser. A presença de professores compreensivos e que dominem o conhecimento a respeito do transtorno, a disponibilidade de sistemas de apoio e a oportunidade para se engajar em atividades que conduzem ao sucesso na sala de aula são imprescindíveis para que um aluno com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, conhecido como TDAH, possa desenvolver todo o seu potencial. Rod Matos e outros. Esperando que cada um de nós possa ser esse bom professor, esse professor consciente da necessidade de ação para ajudar a nossa criança de condutas típicas e distúrbio de conduta, lembrando uma coisa muito importante. Muitas vezes, nós confundimos a criança que tem hiperatividade com criança indisciplinada. E todo cuidado é muito pouco, porque a punição não vai resolver o problema. Ele precisa de acolhimento, de atenção. E assim sendo, vamos às nossas dicas de estudos para a nossa aula de hoje. Como dica hoje, é muito importante que você observe as crianças que você diariamente reclama de impossíveis, de desatentos, de não pararem um minuto. Levante esta situação, observe se ele está numa fase adaptativa ou se, na verdade, já extrapolou esse limite. Converse com as suas colegas e busquem o melhor encaminhamento. Com a nossa aula de hoje, eu agradeço a atenção e espero que estejamos contribuindo para que cada um de nós adquira conhecimentos que favoreçam a nossa ação pedagógica. Até uma outra aula. Na aula de hoje, a professora Sueli nos falou dos critérios de definição dos distúrbios de conduta. Características importantes, porque vieram definir com clareza quem são os portadores de distúrbio de conduta. Isto fez com que pudéssemos ter bastante clareza na definição e não mais confundíssemos distúrbio de conduta e indisciplina. Estudamos a hiperatividade e o autismo. Hiperatividade tem sido mais comum em nossas salas de aula. No entanto, cresce o número de crianças com autismo e precisamos saber lidar com elas, porque vivemos um momento de inclusão. E vimos o trabalho pedagógico diante dos distúrbios de conduta. Vimos, então, algumas sugestões que visam melhorar o seu trabalho pedagógico. Acredite que é possível e se inclua, porque este momento
é muito importante para todos nós que buscamos uma sociedade melhor. Até a próxima aula.